Olá, eu não sei você, mas eu gosto muito de perfume. E quando eu falo que eu gosto muito de perfume, é porque eu gosto muito de um bom perfume. Ao ponto de, se sair de casa atrasado, pegar o elevador, chegar na garagem, lembrar que eu não coloquei o meu perfume, eu vou voltar em casa, você pode ter certeza que eu vou voltar em casa para me perfumar. E você pode estar pensando, pô, cara esquisito, né? Mas o que me consola é saber que você também tem as suas esquisitices também, porque todos nós temos. Mas eu estou falando de perfume porque eu percebo que Jesus ele exerceu uma espécie de efeito perfume nas pessoas. Como assim? Por onde Jesus passava, ele deixava o seu cheiro. Por onde ele passava, ele deixava o seu odor agradável. Por onde ele passava, ele deixava a sua marca. E Jesus foi alguém que atraiu muitas pessoas. Em geral, os evangelhos nos mostram pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas alijadas da sociedade, excluídas do meio social, vivendo o peso da religiosidade da época, gente que realmente não tinha esperança e quando se encontrou com Jesus ficou encantada com tudo que ele fez e tudo que ele disse. E essas pessoas, elas eram atraídas por Jesus, pelo seu amor, pela sua graça, sua compaixão. Porém, muitas outras pessoas se sentiram atraídas por esse perfume de Jesus também, sem estarem passando necessariamente por um problema, por uma dor, por uma situação qualquer difícil na sua vida. Alguns exemplos rápidos, né? Primeiro exemplo que me vem à mente aqui é de Nicodemos, um fariseu conhecido, respeitado e que decide ir ao encontro de Jesus, mas decide fazer isso à noite, porque para ele seria muito custoso ser visto com Jesus e se encontrar com Jesus, que os seus pares o vissem com Jesus, para ele seria algo muito complicado, muito difícil, era um preço muito alto que ele tinha que pagar para poder se encontrar com o Mestre. E ali ele se encontra com Jesus naquela noite e o texto diz que ele fala Mestre, ou seja, ele chama Jesus de Mestre, ele reconhece quem Jesus é. E é interessante porque Jesus vai dizer para ele, olha, é necessário que você nasça de novo, seus títulos não importam, o que você é não importa, a sua relevância no meio social, no meio religioso não importa, ou você nasce de novo, ou nada vai acontecer na sua vida. E essa foi a conversa de Jesus com aquele homem que se encantou por ele, que foi ao seu encontro. Um outro encontro de Jesus também marcante foi com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. Eram os cobradores de impostos da época. Eles eram judeus e eles cobravam, esses publicanos eram judeus e eles cobravam impostos do seu próprio povo para poder enviar para Roma. Qual o problema? Além de estarem fazendo algo extremamente antipático, por assim dizer, eles cobravam a mais do que deviam. E aí enriqueciam muito, porém ganhavam ainda mais a antipatia do seu próprio povo. E o texto diz que o Zaqueu, sabedor de que Jesus passaria naquela região, ele se antecipa, ele projeta o caminho de Jesus, encontra uma árvore, sobe nessa árvore, porque o texto diz que ele era um homem baixinho, de baixa estatura, e fica esperando Jesus passar. E quando Jesus passa e olha para o alto, e claro que Jesus sabia que ele estava ali, ele fala, Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu quero estar na sua casa. E o texto diz que Zaqueu desce, tem um diálogo com Jesus e fala, Senhor, eu sei que eu defraudei muita gente, eu roubei muita gente, mas eu estou disposto a devolver tudo que eu roubei. E tem mais, eu estou disposto a pagar ainda uma indenização às pessoas que foram ofendidas, que foram afetadas com a minha atitude. E Jesus vai dizer, hoje chegou salvação nessa casa, houve salvação nessa vida. E um terceiro encontro marcante para mim é o encontro de Jesus com uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta. Jesus foi convidado para um jantar, estava naquele jantar, vários fariseus com ele, os historiadores, estudiosos vão dizer que era uma casa, um cômodo aberto, como se fosse uma varanda, e essa mulher, ela vence tudo e todos, ela vence as dificuldades de um mundo daquela situação machista, marcado pela religiosidade, pela hipocrisia, e essa mulher consegue entrar naquele lugar em que Jesus estava reunido com aqueles outros homens, com aqueles fariseus, se lança aos pés dele, e o texto diz que ela começa a chorar e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos, e lá pelas tantas ela pega um frasco de perfume, olha o perfume, ela pega um frasco de perfume e joga nos pés de Jesus, e eu imagino que aquele aroma tomou conta de todo aquele cômodo.
Aquele perfume, provavelmente caríssimo, serviria para ela perfumar a cama na qual ela estaria com os seus amantes vivendo da sua prostituição. E Jesus aceita o culto daquela mulher, porque as suas lágrimas, o seu cabelo, o seu perfume, com a sua posição prostrada aos seus pés, foi verdadeiro ato de culto. Culto de quem sentiu o cheiro de Jesus, culto de quem reconheceu quem Jesus era e quem Jesus é. O que eu quero que você entenda nessa oportunidade é que não é necessário a gente passar por tribulação, por problema, por dor, por perdas para chegar a Jesus. Não tem nenhum problema se você chegou para Jesus assim. Não tem nenhum problema quando isso acontece, porque às vezes acontece, como o ditado diz, né? Tem pessoas que não vão pelo amor, só vão pela dor. Mas, como é bonito, quando a gente ouve, a gente fica sabendo de gente que simplesmente sentiu o cheiro de Jesus. Tudo organizado na vida, sem problema, sem crise, simplesmente um dia acordou sentindo o cheiro de Jesus, sentindo vontade de estar com Jesus e decidiu ao encontro dele. Então, que você possa ser como aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus, ou mesmo como Nicodemos que vai ao encontro de Jesus, mesmo com tanta coisa a perder, ou mesmo como Zaqueu, que venceu todas as dificuldades, subiu numa árvore para poder se encontrar com Jesus. Que nós possamos nos encontrar com Ele todos os dias, sentir o seu cheiro e sermos influenciados pela sua vida.